Mas a gente traz agora o nosso colunista, Tiago Valenciano, ele que é cientista político. Tiago, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os telespectadores, é uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Bom, hoje a gente vai aproveitar esse clima de Olimpíadas e falar um pouco da relação entre o esporte e a política. Bom, explica pra gente um pouquinho o tema de hoje. Bom, o tema de hoje, a gente pretende falar um pouquinho sobre a questão do papel do Estado brasileiro na organização dessas Olimpíadas. Nós vimos aí recentemente várias críticas das pessoas comentando de que as Olimpíadas estão sendo mal organizadas, os países, as delegações chegando no Brasil e não recebendo a atenção que esperavam receber. Então é um tema assim que nós precisamos olhar com muito cuidado. Em alguns casos as Olimpíadas trazem benefícios para os países, no caso de quem organiza, de quem faz a coisa acontecer, por outro lado não. Então a gente fica com aquela sensação do pós-Copa do Mundo. O que o Brasil vai sair ganhando com essas Olimpíadas? O que a população brasileira ganha com a realização de um evento de tamanha magnitude? Então é um pouco disso que a gente precisa analisar quando o Brasil cedia grandes eventos, como é o caso das Olimpíadas nesse ano. A gente até por ter uma tradição lamentável de corrupção, de desvios do dinheiro público, essa relação viciada que existe entre o Estado e as empreiteiras, isso tudo prejudica na organização de um evento como esse das Olimpíadas e faz com que um evento como esse às vezes seja fonte de desvio de recursos, Tiago? Com certeza, né? A gente vê que as Olimpíadas, quem sai mais ganhando é quem constrói as estruturas das Olimpíadas, não é necessariamente as pessoas que acabam tendo algum tipo de benefício com um evento desse tamanho. Eu acompanhei a Copa do Mundo e aí todo mundo fica com aquela sensação, né? O Brasil avançou até a Copa e depois da Copa parece que a economia e a política do país deu uma estabilizada. Na verdade, nós precisamos tentar entender como que o Estado brasileiro pode fazer com que um evento desse aconteça sem dar prejuízo e sem dar problema para a grande parcela da população. É o chamado legado olímpico. Vai trazer metrô para a cidade? Vai trazer mobilidade urbana mais do que a necessidade do metrô? O que vai acontecer com aquela Vila Olímpica? As pessoas vão conseguir comprar os imóveis da Vila Olímpica, elas vão conseguir fazer com que eles estejam habitáveis mesmo numa construção ruim, como a gente viu. E o que mais me preocupa, Ronaldo, nesse panorama é a questão da participação dos políticos nesse processo. O prefeito do Rio de Janeiro foi questionado sobre a questão dos atrasos das obras das Olimpíadas e ele levou tudo na brincadeira. É interessante isso, né? Que a gente cobra muito perfeccionismo para realizar um evento desse tamanho e, por outro lado, a gente meio que deixa de lado, né? Uma certa displicência, né? Sim, a gente vê assim que, tá bom, deu certo, tá tudo uma maravilha, tudo ótimo, meio que tentando tapar o sol com a peneira, meio que tentando dizer o seguinte, nós fizemos o melhor possível, porém o país está de braços abertos para receber vocês da melhor maneira possível. E não é bem por aí, né? A gente sabe que nós precisamos organizar um evento desse tamanho, mas também tentar trazer alguma coisa que possa melhorar o país. E se errou, assumir. Não é vergonha para ninguém assumir. Parece que no meio político, errar é um grande pecado, um grande problema. As pessoas erram, nós erramos no nosso dia a dia. Quem dera quem administra a máquina pública. Quer dizer, o erro, ele acontece, precisa ser reconhecido. E ao não ser reconhecido, a gente acaba não avançando, ou seja, não reparando os problemas e não corrigindo em outras ocasiões, né, Tiago? Perfeitamente. Parece que errar é um mal necessário e possível na política e o melhor remédio do erro na política é tentar compreender esse erro e dizer o seguinte, erramos e vamos nos esforçar para que isso não aconteça novamente. O político tem medo de errar e dizer o seguinte, daqui para frente eu não vou errar mais, meu governo foi perfeito, foi maravilhoso, e às vezes a gente esquece de ver que a crítica não é só a oposição que faz, mas também quem está governando. Tiago, você está citando um aspecto que me parece fundamental em todo e qualquer processo. E que me parece, e você como cientista político, como sociólogo, pesquisador da sociedade brasileira, talvez tenha mais informações para a gente. A gente nota na política internacional que é muito comum quando acontece um erro de organização de evento ou mesmo um problema de gestão governamental, o político assumir a sua responsabilidade e às vezes até renunciar ao seu mandato, né, abrir mão da sua função por conta do erro.
No Brasil, me parece que tem uma dificuldade para se assumir o erro e sempre há uma forma de tentar justificar o erro como se o problema não fosse meu, não fosse nosso, fosse do outro. Isso é de fato uma, digamos, característica da política nacional? Não só da política, como das pessoas, né? Parece que isso é inerente ao ser humano. Eu errei e justifico o meu erro por conta do outro. Mas é normal as pessoas errarem e na política do Brasil a gente vê muito isso, de que, olha, eu errei e aquela propaganda que eu vendi no tempo da eleição, que é o ponto-chave dessa questão do erro, necessariamente ela vai acontecer e eu não vou ter nenhum outro tipo de erro durante o meu governo. Mas não, às vezes a gente vê que a propaganda pode ser enganosa, não pode ser aquela melhor das propagandas possíveis, mas precisamos assumir esse erro e precisamos entender o problema e tentar solucionar ele de alguma maneira possível. O erro se tornou comum, os escândalos da política brasileira se tornaram tão comuns que errar, mais uma vez, não é problema para ninguém. E eu meio que deixo de lado, a política não é mais motivo de vergonha quando eu erro ou quando eu prometo alguma coisa e não cumpro. É quase que natural, as pessoas aceitam isso de uma maneira tranquila e acabam não dando tanto tipo de relevância para isso no processo eleitoral, como a gente vai acompanhar esse ano, mais uma vez ou não. Será que isso vai levar a algum tipo de problema posterior nas eleições? E até de punição, né, que eu acho que é o mais importante. Quer dizer, há uma naturalização do erro, né, uma banalização do erro e essa não assunção, né, do erro como algo que é grave e que a gente precisa, digamos, corrigir em outros momentos. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela nossa conversa. Obrigado, Ronaldo, e obrigado a todos que estão nos assistindo aí novamente. Muito bem, esse Tiago Valenciano, ele que é cientista político, conversou com a gente nesta quinta-feira e a você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Excelente dia, excelente quinta-feira. Amanhã, às 7 da manhã, a gente se fala. Bom dia para você.